Olá pessoal, hoje nós vamos começar o nosso mais um vídeo a respeito de transbordo e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de treinamento e criação. Se a gente pensar a respeito dos nossos filhos, que é a meta, o foco aqui é a gente falar a respeito das crianças, a respeito de como treinar os nossos filhos, se você parar para pensar nessa análise, qual que é a diferença do criar para o treinar um filho? Criar, quando a gente pensa em criação, normalmente vamos lá para um lado bem fácil de conseguir compreender a respeito de criação. Quando, por exemplo, você cria gado, né? Quando você cria cachorros, quando você cria os animais em si, mas pensando em gado especificamente. Quando você cria gado, o que você faz? Você coloca ele para ser alimentado, depois você pega e cerca ele com cercas para garantir que eles fiquem ali agrupados no lugar que você escolheu, e você precisa garantir que os predadores não alcancem aquela sua criação, né? Isso é uma criação. Então, garantir que eles fiquem vivos. E muitas vezes é apenas isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Apenas criando os nossos filhos. E, na verdade, o que nós precisamos fazer é educar os nossos filhos, é treinar os nossos filhos. O que é um treinamento? Treinamento é repetição e disciplina. Então, quando a gente pensa na questão de treinamento, treinamento nada mais é do que repetição e disciplina. E como é que a gente faz isso a respeito dos nossos filhos? Para e pensa. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos inculcar a palavra, o ensinamento, o ensino na cabeça dos nossos filhos durante todo o tempo, né? Andando, sentado no caminho, ao acordar, ao deitar, a palavra ela descreve assim que nós devemos inculcar. Inculcar é repetir muitas vezes até aquilo passar a ser verdade para os nossos filhos. E se você parar para pensar, quando a gente pensa em um vilão, nunca é possível você pensar no caráter de alguém, mesmo que a gente pense, e a gente fala de vilão, mas é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, um caráter não muito bacana. Se você parar para observar, para você parar para conversar com algumas dessas pessoas, você vai entender que a maioria dessas pessoas que tem um caráter duvidoso, elas tiveram uma infância, né, muito truculenta, muito abusiva. Então, quando a gente pensa assim, a gente começa a entender que, na verdade, tudo começa lá na infância. E quando eu e você vivemos a vida que nós temos, muitas vezes sendo paralisados, muitas vezes tendo áreas das nossas vidas que não sofrem crescimento, normalmente é porque nós fomos bloqueados lá atrás na época da nossa infância. Ali por volta de 7 a 9 anos costuma ter a maior parte desses bloqueios. Por que acontece isso? Porque infelizmente, se você parar para pensar, é muito difícil quando você tem um filho que você sempre quer gastar o mínimo de energia possível. A criança não dorme. Não, eu preciso que essa criança durma, eu tô muito cansado. Aí a criança vai crescendo e você tá correndo atrás, essa criança tá? E aí você às vezes não dá a atenção que essa criança precisa no início da vida dela, e aí quando ela tá ali por volta, né, de 14, 15 anos, que virou um adolescente, aí você quer ter essa atenção, dar essa atenção para esse adolescente, ele já não tem mais o interesse de ter esse convívio com você, né? Por quê? Porque você acabou errando, porque existe um plano cartesiano, né, a respeito do crescimento. O filho vai crescendo, ele precisa muito de você no início da vida dele, e quando ele vai crescendo, ele precisa ter liberdade, se libertar de você. E ao contrário, a gente acaba tendo, né, querendo ter o mínimo de trabalho possível, e quando chega em certa fase a gente quer voltar e não consegue mais alcançar eles. E é isso que a gente precisa fazer, essa correção de percurso desde já. Claro, às vezes o filho já cresceu, a gente precisa, aquilo que a gente não tinha conhecimento, a gente precisa, né, pedir perdão e recomeçar e
fazer mudanças na nossa vida, não dá pra gente chorar sobre o leite derramado, mas a gente precisa, para aqueles que estão começando, né, tendo filhos agora, tendo esse tempo, precisa lembrar que no início da vida dessa criança, ela precisa mais do pai e da mãe, principalmente da mãe, e depois ela começa a precisar menos. E a gente, muitas vezes, né, a gente percebe que muitas famílias estão disfuncionais porque viveram o oposto, e aí, né, aquela mãe que não foi uma mãe tão presente, aquele pai que não foi um pai tão presente lá no início da vida, aí quer ser presente depois que o filho já cresceu, já tá adulto, já tem a sua família, já tem a sua casa, e aí eles querem viver lá na vida deles. Isso é um problema que muitas famílias disfuncionais estão vivendo hoje. E aí a gente parando para pensar, dentro de todo esse contexto, qual que é a maior questão que nós temos? A gente pensar que muitas vezes, isso eu já pensei, foi uma das minhas falas, né, que muitas vezes algumas pessoas já ouviram falar, quando eu falo assim, nossa, se eu soubesse que o mundo está tão mal como está hoje, eu não teria colocado 2 filhos neste mundo. Porém, foi aberto os meus olhos para isso através das mentorias que a gente tá participando, estamos estudando esses mentores. Foi falada uma frase que ficou bem impactada no meu coração, que esse mundo ele está tão perigoso e desgovernado porque eu e você deixamos de nos reproduzir, ou seja, de colocar pessoas boas nesse mundo, e as pessoas que estão se reproduzindo são pessoas que não estão colocando aí, agora são palavras minhas, né? Não estão conseguindo educar esses jovens que estão vindo aí, e nós estamos tendo essa verdadeiramente essa geração caótica, né? E aí no mundo está se falando muito isso, né? Que nós devemos diminuir a nossa reprodução, né? Que a gente tem que diminuir a quantidade de pessoas na Terra. Porém, a palavra de Deus, o dono deste mundo, a pessoa que fez este mundo, ele diz que nós devemos, ele quer que nós devemos crescer e multiplicar. Ele quer que nós tenhamos filhos, né? Nós tenhamos mais e tá bem controverso, né? As coisas estão mudando. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó não tiveram medo de se reproduzir. E hoje, até a gente vive aí, né, com a família, algumas pessoas falando, eu não quero ter filhos de jeito nenhum. E a gente tá aceitando uma outra vida aí um pouquinho mais disfuncional. Não que seja errado a pessoa achar que não tem capacidade de ter filhos, não ter filhos. Acho que você precisa ter essa clareza, né? Porque também não adianta colocar filhos no mundo para também ser só mais um entre a multidão, mas nós precisamos ter filhos para que eles sejam algo além, algo mais. Mas a maior parte do que a gente está falando desde lá do primeiro vídeo é a respeito do medo. Então muitos estão deixando de querer ter uma vida porque se acham incapazes ou porque tem medo de colocar alguém no mundo para ter uma responsabilidade, porque hoje ninguém está querendo ter responsabilidade. E aí você fala assim, nossa, mas é porque se a gente parar para pensar, você é muito inteligente, a gente busca inteligência, essas pessoas que você tá vindo, elas vêm de um outro patamar, não são de escolas públicas, né, gente? Essas pessoas, hoje, quem eu estou seguindo, com quem eu estou sendo mentorada, a pessoa veio de escola pública, né? Tem escolas hoje, é um investidor que investe em escolas, que investe em tantas coisas, mas ele veio de escola pública, então não é só inteligência, porque inteligência 50% da inteligência nossa vem a respeito da nossa genética. Os outros 40% é a respeito das atividades intencionais. Quais são as intenções que você tem, quais são as atividades intencionais que você tem para crescer a sua inteligência. E 10% disso são as circunstâncias que levam você a ter ou não inteligência. E só que a gente tá falando a respeito de uma geração caótica, criar filhos numa geração caótica, e aí assim, a gente precisa mudar essa geração caótica, e eu vou falar pra você, não dá. Não tem como a gente mudar uma geração caótica, infelizmente. E aí, faz o quê? Desiste da vida? Não. A gente tem que entender que a geração é uma geração caótica, a gente não tem como resolver a geração, mas a gente pode sim salvar a nossa casa,
né? Salvar a nossa família, os nossos filhos dessa geração caótica. Filho é um investimento. Você já parou para pensar, quando você tem filho, você está investindo no seu filho? Ah, eu estou investindo no meu filho porque ele vai ser meu plano de previdência. Não é isso. Filho é um investimento para o reino de Deus. Filho é um investimento para que você faça uma transformação nesta geração. Mas não é nesta geração a nossa que já está caótica, é para a próxima. A gente preparando pessoas bem estruturadas para a próxima. E não pensar como filho como investimento de ser uma previdência para a gente. Não, os filhos, eles são... apenas a transferência do nosso legado, onde a gente deixa o nosso legado para os nossos filhos. Então a gente precisa entender. Porém, todo investimento tem risco. E o investimento com o filho, infelizmente, também corre um risco de, por exemplo, dar errado. Mas a nossa função é fazer o investimento e tentar resolver esse investimento que às vezes não está dando tão certo, né? Desmerecer, tirar esse investimento deste lugar e tentar colocar em outro lugar aquele valor investido e colocar em outro lugar para ver se ele cresce. Então, mudanças a gente precisa fazer também na vida dos nossos filhos, quando a gente percebe que também não está dando não está dando retorno ou não está acontecendo esse investimento como a gente pensou que precisava ser. E além disso, a gente precisa pensar no que nós estamos vivendo no mundo, e a gente tem que ter clareza que a gente precisa também pensar em viver as bênçãos, todas essas coisas durante toda a nossa vida, e que a gente não pode ser pautada em pensar em milagres, mesmo na questão da criação dos nossos filhos, né? Eu tenho a obrigação de crer no milagre, eu tenho a função de crer no milagre, eu preciso acreditar que é o milagre, mas eu não preciso e eu não posso lutar pelo milagre. O milagre é algo que acontece no caminho. O que eu preciso fazer são ações para o desenvolvimento e para a transformação através do meu esforço. E se acontecer um milagre, é uma questão do caminho. O milagre, a gente não pode viver esperando por milagres, lutando para alcançar um milagre, e a gente não precisa viver nessa situação pensando, né, em viver milagre, bônus e favor. Ninguém pode acordar de manhã pensando num bônus, ninguém pode viver pensando no milagre, ninguém pode viver a vida acordando e pensando que vai viver o favor de Deus. A gente precisa lutar para viver o favor de Deus, e isso só acontece durante o nosso percurso. Nós precisamos trazer também a consciência de ensinar os nossos filhos a viverem, a sobreviverem em meio ao caos. Por quê? Porque nós não podemos pegar os nossos filhos e colocar numa redominha de vidro e falar, ai, tudo sempre vai ser muito lindo, tudo vai ser muito maravilhoso. Não, as crianças, elas precisam viver em meio ao caos e aprender o princípio da sobrevivência. Que, por exemplo, uma criança que não tem ideia de que se ela colocar uma mão na tomada, ela pode tomar um choque, se ela enfiar alguma coisa na tomada, ela pode gerar um curto-circuito, ela pode morrer por causa disso, ela pode se queimar. Nós precisamos entender que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né, a viver esses desafios do dia a dia, porque sim, é um desafio no dia a dia eles entenderem que eles correm risco e eles precisam aprender isso, e quem precisa ensinar isso para os nossos filhos somos nós. Além disso, o segundo ponto, além de ensinar os nossos filhos a sobreviverem em meio ao caos, né, em meio aos nãos, nós também precisamos entender que nós precisamos ser neuróticos a respeito da segurança dos nossos filhos até eles terem em média 6 anos, quando está ali na finalização
do amadurecimento da cognição dos nossos filhos, né? Por exemplo, alguém que tenha uma piscina em casa, é muito preocupante porque crianças morrem por causa de piscina que tem em casa, ou morrem por causa de um curto-circuito, ou morrem porque viraram uma panela de óleo em cima de si, porque a mãe, um parente estava fazendo alguma comida, um óleo, puxa, queima, essa criança acaba aí perdendo parte dos movimentos ou perdendo mesmo a vida. Então, essas coisas nós precisamos ensinar e até os 6 anos nós precisamos ser literalmente neuróticos com a segurança, né? E o que é a diferença entre o treinar e o criar? Filhos, eles não devem ser criados, colocados numa redoma, ó, aqui são as regras, fiquem aqui. Os filhos, eles precisam ser treinados, treinados para sobreviver. Treinados para entender que não é alguém chegar e falar, olha aqui, olha que bonitinho, você viu essa fotografia? Vem cá ver mais. A gente normalmente só vira para os nossos filhos e fala, não fale com estranhos. Não, a gente precisa treinar os nossos filhos, porque às vezes nessa nossa fala de não fale com estranhos que nós acabamos deixando de viver o extraordinário, porque a gente passa a ter medo do novo, de novas pessoas, de novas amizades, de novos ambientes, de novos mentores. Então a gente precisa treinar os nossos filhos a respeito da segurança cognitiva, física, emocional dos nossos filhos, né? Então, como que a gente faz isso? O primeiro treinamento que a gente dá para os filhos na primeira infância é a respeito de nós fazermos e eles verem através dos exemplos, né? Quando a gente mostra exemplos, essas crianças aí até os 3, 4 anos, elas fazem as mesmas coisas que nós fazemos, né? Se a gente fala um dialeto correto, eles costumam falar corretamente. Se a gente fala a criança nunca vai falar eu quero mamar, eu quero um copo de água. A criança vai falar mamar, né? Por quê? Porque ele está acostumado, ele só faz aquilo que ele tem como exemplo. E depois disso, aí a gente instrui, né? Porque a instrução? Normalmente, antigamente, o pai tinha uma profissão que passava para o filho passava para o neto e assim ia. Hoje, nós vimos que a maioria, né, disso já se acabou, mas a gente precisa fazer orientações aos nossos filhos. E, por exemplo, como que eu oriento um filho? Como que foi orientado o primeiro astronauta? Através de orientações de expectativas e são as teorias. Então, quando você leva teorias, muitas teorias te ajudam na prática, mas o orientar muitas vezes é mais teórico do que prático, que é diferente lá da primeira infância. A criança que ela é orientada a respeito de algo, depois que passou ali dos 4, 5 anos, quando você orienta, ele consegue entender. Porque normalmente quando a criança é lá pequenininha, você fala, não dá pra ele, não tem diferença nenhuma, né? Não, sim, tanto faz. Agora, quando a criança, ela passou de certa idade, ela vai entender que aquele não é não, não pode ir aí porque é perigoso, ela vai entender. Eu não preciso mais pensar em exemplos. Então, não que eu não precise pensar, claro, sempre a criança vai estar repetindo os exemplos daquilo que eu trago para casa, mas eu não preciso, por exemplo, uma mãe que é doméstica, ela não precisa falar para o filho, você precisa ser doméstica, porque ser doméstico é bom porque é o que eu faço. Não, ela pode orientar e falar, você pode ser empreendedor, você pode ser o que você quiser, você pode ser médico, você pode ser mestre, você pode ser mentor, você pode ser investidor. Isso são orientações que pode se dar mesmo sem você ser aquilo, mas você pode sim dar boas orientações para o seu filho. E o que você deve fazer para salvar o seu filho? Primeira coisa, você precisa ensinar comportamentos para o seu filho.
né? Você precisa treinar o seu filho para que ele também tenha filhos, porque é muito importante a gente deixar um legado. Às vezes as pessoas falam, ah, mas e se ele... Então, se ele não quiser, é um direito dele, mas a gente precisa mostrar para os filhos que ter uma família é uma coisa muito importante, porque a família é a base de tudo, a família é a estrutura, a família é a base do evangelho, é uma família, né? É uma convivência única. E a gente precisa lembrar que em meio a essa geração de caos, uma nação ela começa ela começa em uma família, né? Por exemplo, Israel começou a família através de quem, né? Através da casa de Jacó. Israel é a família de Jacó, que hoje é uma nação, mas aquilo ali nada mais é do que uma família, né? Começou em uma família. Então a gente precisa pensar que as gerações elas são produzidas através de famílias. Então é muito importante isso. E pensando nisso a respeito, né, do ensinar comportamentos, treinar os filhos, você tem treinado seu filho? Por quem que ele tem sido treinado? Você tem ensinado comportamentos para o seu filho? Como que o seu filho tem se comportado, né? Porque quando a gente ensina comportamentos, educação e a gente ensina para os nossos filhos, treina eles, né? E como que a gente sabe disso? Quando a gente verifica quem é que está fazendo isso. Se é nós ou se são os youtubers da vida, se são a escola, professores que às vezes têm outra visão, não é a mesma visão de família que você tem. Porque nós muitas vezes estamos aquilo que eu comecei falando, terceirizando a educação dos nossos filhos para a escola, a educação dos nossos filhos para um youtuber que está no YouTube falando qualquer bobagem. E até teve uma frase que foi falada que se nós pegássemos e fôssemos fazer um exame de DNA cognitivo, os nossos filhos teriam pelo menos uns 10 pais. Porque muitas vezes nós estamos deixando de ganhar tempo com os nossos filhos para perder tempo com outras coisas. Então, oriente o seu filho sempre, para que ele não seja ingênuo, porque a ingenuidade é um problema. Então, a gente precisa tratar essa questão da ingenuidade dos nossos filhos, ensinando para eles as coisas básicas da vida, como, por exemplo, o que é uma pornografia. Né, falar né, o que é uma pornografia, porque às vezes a gente não fala, a gente não orienta os nossos filhos, claro, tudo dentro da idade, como tem que ser, nada além da necessidade do que a criança tem, porque depois eles estão aí, às vezes a gente solta as nossas crianças numa internet, num grupinho, no grupinho de Roblox, né, que tem conversas de crianças e que muitas vezes são adultos que estão aproveitando ali e depois acabam tendo acesso aos nossos filhos. Essa questão da pornografia, as crianças não sabem nem o que é isso, que muitas vezes se fala, porque a escola está trazendo a educação, a educação sexual, isso e aquilo. A escola hoje, ela está fazendo a função da família, muitas vezes, que tem que ensinar algumas coisas para as crianças, por exemplo, como reprodução humana, porque os pais não falam com os filhos a respeito disso, que ninguém pode tocar no seu corpo de maneira que não deve, que você não queira, não ensina isso para os filhos, e aí a escola acaba tendo que entrar nesse âmbito e depois vira aquela briga, né, que tá falando de educação de gênero, que está falando a respeito de sexualidade, que isso não é função da escola, mas o problema é que as famílias não estão fazendo as funções delas. E a escola tá tendo que entrar e nem todo mundo vai orientar os nossos filhos como nós devemos orientar. Eu tenho que orientar os meus filhos conforme aquilo que eu creio, que os meus filhos têm que se relacionar e não ter um relacionamento sexual, que eles precisam que eles precisam casar para isso. Isso é a minha crença, é a maneira que eu creio. E aí, quando eu passo essa terceirização para outras pessoas, as pessoas, não, você tem que aproveitar a vida. Ué, se eu não estou fazendo a minha função, alguém vai fazer a minha função. Né? Então, a gente precisa nos colocarmos como família, como uma família realmente ativa na vida dos nossos filhos, como
treinadores dos nossos filhos, e escola não treina. Quem treina são os pais. A escola só vai dar o ensino, o básico. Então sou eu e você que precisamos treinar os nossos filhos para eles serem resilientes, saberem ouvir não. Eles precisam ouvir não em casa, não é só na escola, para o pai brigar com a coordenadora, com o diretor, porque a gente não deixou o filho dele sair na hora que ele quis ir passear lá na quadra, que não era hora de ir para a quadra, ou que a gente pegou o aluno fora da cabulando aula na quadra, mas ele estava dentro da escola, como a gente ouve, porque ele só ouve não, ele só ouve o não na escola. Então isso é muito importante, nós famílias ensinamos para os nossos filhos serem resilientes. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não viver na dicotomia, ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você é Corinthians ou você é São Paulo, ou você é rico ou você é pobre, ou você precisa fazer escolhas, você ou é de direita ou é de esquerda, ou você é Lula ou é Bolsonaro, não é isso, gente. Nós estamos nessa terra para governar e a gente precisa pegar um pouco do que tudo que é de bom, né? Paulo fala que a gente deve ouvir de tudo e reter o que é bom. Então a gente precisa observar e ensinar os nossos filhos que eles não têm que ter a opção A e a opção B. Eles precisam ter clareza do que é o A, do que é o B, e pegar algumas coisas do A, algumas coisas do B e fazer e governar dentro de si aquilo com clareza, o que é bom, o que é ruim, né? Eles precisam fazer essas escolhas. E qual que é a nossa função como pais? Como é que eu descubro isso? O que que eu preciso fazer para que o meu filho seja a diferença, para que eu possa salvar o meu filho dessa geração caótica? Eu e você, como pai e mãe, nós devemos trabalhar a identidade dos nossos filhos. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles são alguém, que eles são pessoas que têm uma identidade e elas têm um propósito. Isso precisa ficar muito claro para os nossos filhos. Quem é ele? O que ele foi criado por Deus para fazer? Ele veio nessa terra para governar. Então eu preciso trabalhar. Você imagina se hoje nasce, por exemplo, um rei. Um rei, nasce dele o filho de um rei. Você acha que a vida desse filho de rei vai ser como? Qualquer coisa é qualquer coisa. Deixa crescer de qualquer maneira. Vocês acham que alguém de autoridade, uma autoridade, um rei, ele vai deixar o seu filho ser criado de qualquer maneira? Não, esse filho ele já é preparado desde o nascimento para reinar. O filho de um rei, ele é um príncipe que vai ser um rei. Então, ele precisa ser treinado para ser rei, para reinar. Então, se o meu filho, se eu nasci para governar, e o meu filho, ele também, eu sei que ele nasceu para governar, eu como mãe, você como pai, precisa começar a criar o seu filho com a autoridade para reinar. Isso é muito importante para governar esta terra, para fazer diferença. E governar não é só, não, então ele vai ser governador, não, ele vai ser presidente. Não, gente, ele precisa governar nessa terra, ele precisa ser um bom investidor, um bom empresário. Se vai ser um médico, tem que ser o melhor médico que poderia ter. Então você e eu temos uma função e uma obrigação de investir nos nossos filhos para trabalhar neles, que eles entendam quem eles são, qual é a dimensão do que eles precisam fazer para que eles alcancem aquilo que eles foram chamados para ser. Além disso, eles precisam saber que eles têm um propósito, porque ninguém vai para lugar nenhum se não souber para onde vai. Adianta eu pegar e ligar um GPS e resolver sair aqui da minha casa, eu vou sair aqui da minha casa e eu acho que eu vou talvez, sei lá, quem sabe, lá para Pinheiros. Aí eu começo a ir aqui por Embu das Artes. Eu vou chegar lá? Até posso chegar, mas
Se eu não souber para onde eu vou, se eu não colocar no GPS lá o qual é o destino que eu quero chegar, claro, quando eu coloco o destino, às vezes o GPS faz várias rotas. Você pode ir por aqui ou por lá, mas você precisa saber para onde você vai, para você saber se realmente aquelas informações, aquelas orientações vai te levar finalmente para onde você precisa ir. Você hoje tem que pensar em outra coisa, né? Que muitas vezes a gente está treinando os nossos filhos para ter um emprego. E já está comprovado, né? Cientificamente comprovado que a maior parte dos empregos que nós temos hoje não serão os mesmos empregos, né? Não, na verdade, existe aí até alguns teólogos, algumas teorias que fala que nós não vamos ter empregos daqui entre 15 e 20 anos, nós não vamos ter mais a maior parte dos empregos, os empregos vão acabar. E então eu não posso mais só treinar meu filho para que ele seja um médico, uma enfermeira, sei lá, um dono de concessionária de carro, que não sei nem se isso mais logo mais vai acabar as concessionárias, porque você faz tudo online. Então, assim, é importante que você crie seu filho não para ser tal coisa, mas você precisa criar o seu filho para que ele tenha identidade, saber qual é o propósito e ter clareza que ele pode fazer qualquer coisa e ele só precisa ser direcionado e buscar direção e buscar mentorias e buscar caminhos para chegar no objetivo que ele tem. E se você fizer isso, mas também não ensinar para o seu filho a viver na adversidade, porque nem todo projeto dá certo. E o problema é que a gente tem medo, né, de começar novos projetos, que a gente falou no vídeo anterior. Então você precisa entender que se você treinar seu filho para a adversidade e caos, se você não treinar o seu filho para a adversidade e para o caos, ele vai ser engolido pelos drives mentais dos filmes que nós estamos tendo. Pela cultura que nós temos hoje, né? Que hoje é uma cultura que a mulher é empoderada, o homem hoje precisa ser meio que afeminado, ele não tem que ter autoridade, porque há essa nova mudança de percepção que nós estamos tendo, que é um feminismo, não é que isso. Se você ser feminista, tudo bem, mas você viver nesse feminismo é uma coisa muito complicada. Na verdade, não é nem feminista também, eu acho que é ruim. A mulher tem que ser feminina e não feminista. Achar que a mulher tem que fazer todas as coisas que o homem faz. Então, com tudo isso, está tirando as autoridades das famílias, dos homens que nós estamos criando. E aí ele vai ser engolido também pelo sistema de ensino que está, infelizmente, gente, eu sou do sistema de ensino, mas e qual que é a nossa função, qual que é a meta chegar? É que a gente prepare um aluno bem para que ele vá bem no vestibular para fazer uma faculdade, para ter uma profissão. Infelizmente hoje ainda é assim e a gente precisa ter também um pouco mais de mudança, por exemplo, não é isso que eu quero mais para o meu filho. Não é isso que eu desejo para o meu filho. Eu não desejo que meu filho só pense numa profissão. Eu não quero que ele estude para só ter uma profissão. Eu quero que meu filho estude para ter sabedoria, para fazer aquilo que ele quiser fazer na vida. E como que eu ensino princípios? Como que eu ensino princípios para os meus filhos? Como que eu vou conseguir? E isso é uma luta que a gente precisa ter e que eu também preciso estimular mais. Existe um manual. Existe um manual muito fácil e acessível para isso. Qual que é esse manual? A Bíblia. E é um livro apenas da Bíblia que você pode usar como manual para isso, que é o livro de Provérbios. Provérbios, ele é muito sábio, ele é atemporal, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás e ele é atual tanto quanto hoje. Provérbios ensina todos os passo a passo, ensina todas as malícias. Entre vários ensinamentos que tem lá, ele ensina que você não deve emprestar dinheiro, ele ensina que você não deve ser fiador, ele ensina que você deve fugir do mal, que você deve fugir da mulher adúltera. Lá tá
tudo escrito, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Nunca aceite que alguém, por exemplo, dê para você alguma coisa que você tenha capacidade de ter. Ah, eu não tenho comida. Não deixe isso. Não deixe alguém fazer isso. Vá você lutar pelo aquilo que você tem para fazer. Então você precisa ensinar os seus filhos a isso, que ninguém deve dar para você aquilo que você tem capacidade de adquirir sozinho, porque você precisa. Ajuda é uma coisa, né? Apoio é uma coisa e ajuda é outra. Então você precisa de apoios. Ajuda, você só precisa se realmente você se perder do caminho. Se você ensinar isso para os seus filhos, pode ter certeza que isso vai fazer a diferença. E quando as coisas não estão dando tão certo, Eliette? Então, quando as coisas não estão dando tão certo, a gente precisa perceber que hoje em dia a gente precisa de mudanças. Lembra que a gente já falou várias vezes a respeito de mudança de ambiente, mudanças de amizades, tantas coisas. Então, quando a gente vê os nossos filhos, às vezes, se perdendo, a gente precisa promover para os nossos filhos novos ambientes, novas pessoas, novos tratamentos, né? Às vezes uma pessoa que fala, porque, sei lá, o meu filho tá um pouco com trejeito. Não é legal você levar ele ao médico para ver se não tá tendo algum problema hormonal com o seu filho, porque às vezes as pessoas só querem julgar, e às vezes é um problema hormonal, às vezes é um problema que você precisa observar melhor, porque às vezes o filho também mudou o comportamento e é por causa de situações de abuso, né? Não só abuso, que às vezes as pessoas só pensam que abuso só é sexual, não é isso. Às vezes um abuso emocional, um abuso, tudo isso causa danos para a criança. E às vezes você precisa mudar. Às vezes uma escola está causando abuso psicológico para o seu filho. Qual que é a sua função? Ficar brigando com a escola? Não. Procura um outro ambiente para o seu filho, né? Porque às vezes não há o melhor ambiente para ele, mas é para outros, né? Não é para ele. Então, busque isso. Então, era essa palavra que eu tinha para trazer, um pouquinho, né, a respeito de filhos, e que muitas vezes a gente precisa, e talvez em algum outro momento a gente vai falar mais um pouquinho. Se por um acaso você achou que isso foi válido, deixa o seu comentário aqui pra gente, seja aqui no YouTube, pode ser lá no nosso Instagram, pode ser também no nosso grupo de transbordo, que também o link tá aqui, né? E vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, obrigada por esse tempo que nós podemos passar juntos, ó Pai, e que essa palavra possa, Senhor, abrir um pouco de entendimento nas nossas vidas, como abriu na minha vida, Senhor, a respeito de várias coisas que eu preciso alinhar e organizar a respeito da criação dos meus filhos, dos nossos filhos, meus e também dos meus irmãos, que se eles tiverem essa clareza também possam buscar mais subsídios para poder trazer realmente um treinamento para os seus filhos real, lembrando que os seus filhos, eles foram chamados para governar, então precisam ser criados, preparados desde já para governar nessa terra. Então, meu Deus, eu te agradeço por esse tempo e que nós possamos, Pai, aprender mais e mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, acho que aqui, dá um like. Caso também não tenha gostado do conteúdo, pode dar um não like aí também, que é importante interagir. A gente tem às vezes 30 visualizações e só tem 4, 5 likes. Não esquece, dá o like aqui. Segue a gente no Instagram para que a gente possa promover mais e mais conteúdos desse tipo, porque a ideia não é monetizar, a ideia não é fazer algo a mais, ganhar dinheiro, não é isso. A gente está querendo que o reino cresça. Essa é a nossa ideia, que o reino venha crescer, para que nós possamos verdadeiramente viver o melhor dessa terra que foi feita para nós, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo.